Maravilhoso hoje, né? O tema é um tema profundo que fala sobre perdão. É um assunto que ele aprofunda bastante, principalmente na visão sistêmica, principalmente para nós terapeutas, para nós clientes, para nós seres humanos, compreender um pouco mais sobre o perdão. Olá, Tati, tudo bom? Olá, tudo bem? Tatiana, como falar sobre perdão, né? Numa época em que nós estamos vivendo e falando de paz, falando de política, falando de amizades, falando de nós conosco mesmo, né? Porque o maior perdão é conosco mesmo. Como falar sobre o poder do perdão e o que ele significa, esse poder todo, porque ele realmente é poderoso, porque a pessoa que consegue realmente trazer a energia do perdão para dentro de si se cura de muitas coisas, inclusive das doenças, dos problemas. Concorda? Travou um pouquinho, eu perdi a última frase. Eu disse que dentro do nosso ser, quando a gente consegue realmente perdoar, a gente percebe que nesse perdão a gente se cura de muitas coisas, de doenças, porque Sim. algumas doenças estão relacionadas à falta de perdão, de auto-perdoar ou de perdoar alguém. Então, doença, dificuldade de prosperar, a vida trava. Porque eu sempre digo que a pessoa que tem dificuldade de perdoar, ela trava a vida dela, né? E coloca a culpa em alguém. Trava bastante. Trava, coloca a culpa em alguém, ou a minha vida é assim por causa da minha infância, ou a minha vida é assim por causa do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, do meu emprego, do dinheiro. Márcia, voltou. Oi? Você sumiu aqui para mim agora, voltou. Pois é, Ok. né? O perdão, ele também envolve muitas crenças, né? Tem muitas pessoas que elas não estão dispostas a perdoar pelo que elas acreditam que o perdão é, na visão delas. Então, se a gente entende o que é o perdão na sua plenitude, na sua completude, fica muito mais fácil para que a gente se cure, né? E também tem algumas pessoas que elas têm muito mais dificuldade de perdoar a si mesma do que perdoar o outro. Então, o perdão ele realmente é muito benéfico, ele é muito empoderador, ele é poderoso, é como a gente vai se tornar o herói da nossa própria história. Ótimo. Então, vamos falar um pouquinho, começando, o que é perdão todo nesse estudo, porque eu sei que você está estudando bastante, sei que você está envolvida com o TCC aí, falando do perdão também. Tati, o que é perdão nessa visão dos seus estudos, Tatiana, que você está fazendo? Oi? Você está travando para mim. Ah, ok. O que está dentro deste contexto de estudos que você está fazendo, né? Porque eu sei que você está envolvida com TCC, Ah, sim. você está envolvida... Então, dentro dos estudos que eu estou fazendo acerca do perdão, eu estou desenvolvendo um trabalho para que as pessoas desmistifiquem o que é realmente o perdão, para que se torne um processo mais leve, mais fácil e mais empoderador para elas. Então, eu acho que a gente pode até começar, eu vou olhar aqui porque o meu computador está aqui do lado, o meu roteiro está no computador, né? Eu acho que a primeira pergunta que a gente pode... A primeira pergunta que a gente pode fazer é: o que é o perdão para você? Então, tem gente que vai dizer, perdoar por conta da religião, perdoar é esquecer o que outra pessoa fez, perdoar é eu ter que fazer amizade de novo com essa pessoa, né? E o perdão acaba não sendo nada disso. Então, são coisas que são difíceis. Se alguém me magoou, vamos pensar, a gente sofre uma agressão, né? E aí, na constelação, a gente fala, eu sou a vítima e tem o perpetrador, certo? E estamos ligados. A partir desse momento que essa agressão ocorreu, tem a vítima e o agressor, estamos ligados, e a partir do meu movimento eu posso gerar esse bendito desse emaranhamento que a gente tanto fala, né? Então, numa visão sistêmica, essa agressão, ele é um emaranhamento que a gente já faz.
E aí a pessoa costuma falar, não, perdoa, deixa isso. E aí eu penso, poxa, mas eu perdoar, eu vou ter que esquecer tudo que essa pessoa me fez? Não, não vou perdoar, porque me doeu muito, me machucou demais. Eu trouxe até um conceito aqui, vou ler agora, ó. Perdoar é uma atitude moral na qual uma pessoa considera abdicar do direito ao ressentimento, do julgamento e afetos e comportamentos negativos que a agressão ela é injusta. Em nenhum momento e não... Opa, acho que a Márcia caiu. Então, em nenhum momento a gente considera que aquela pessoa fez contra nós, né? Então, mas o perdão é eu falar, poxa, eu não aguento, esse sentimento, esse alinhamento que gerou agora está me fazendo mal. Eu preciso agora, sou mais do que isso, é abrir mão do meu ressentimento, não do da outra pessoa. É abrir mão do meu julgamento, né, da minha raiva, da minha dor. Eu abrir mão. Aí eu também trouxe uma outra perguntinha aqui. Segundo, né? Perdoar é justificar ou desculpar a pessoa? Então, Oi. Repete um pouco para mim. Então, perdoar não é justificar o ato... Oi? Pode repetir. Pode repetir? Perdoar seria justificar o ato que a pessoa fez contra você? Tá. Ou perdoar seria desculpar o ato que a pessoa fez? E aqui a gente está falando desculpar é tirar a culpa, né? Na raiz da palavra, tirar uma culpa. E a gente não está tirando culpa de ninguém, nem minha, nem da pessoa, mas eu estou, de novo, abrindo a mão daquele ressentimento que eu tinha. Eu não estou justificando o que a pessoa fez e eu não estou desculpando o que a pessoa fez. Se eu quiser desculpar, aí fica a meu critério, né? Terceiro, perdoar seria aceitar ou renunciar o que a pessoa fez? Né? E aqui a gente acaba tendo um campo de dor, porque quando a gente fala muito na questão da constelação, a aceitação do fato é importante, o aprender com esse fato é importante, né? Isso faz, se eu aprendi a lição, significa que provavelmente eu não vou mais repetir essa mesma história. Então, aceitar o que o outro fez, não. Mas aceitar que eu deixei que ele fizesse isso comigo, né? Assumir a minha responsabilidade, aí sim. E a gente vê bastante na constelação que é muito difícil as pessoas assumirem a responsabilidade dos atos delas também, né? Então, se existe um perpetrador e uma vítima, é porque a vítima deixou. Né? O perpetrador, ele tinha essa permissão de fazer esse ato. Então, também não é aceitar o que o outro fez, mas é aceitar que eu deixei que fizesse. Né? Uma outra questão que eu... Cada um com a sua porcentagem de responsabilidade, né? Cada um com a sua porcentagem, exatamente. Uma outra questão que pesa bastante no perdão é a reconciliação que eu vejo. Então, geralmente, quando ocorrem brigas entre famílias, né, entre membros de família, geralmente ocorre uma reconciliação depois disso. Então, até porque a própria família pensa, pressiona a gente, né? Karine, não estou usando o áudio do computador. Tá, okay. É que tá travando muito. Mas para mim também você tá travando bastante. Tá, ok. Tá, ok. Eu acho que é do próprio... Deixa eu até ver aqui. Não. Então, a reconciliação significa que você vai voltar a conviver com essa pessoa. Geralmente, em família, a reconciliação ela se faz necessária. Geralmente. Então, tem pessoas que nunca mais se falam. Mas o perdão não indica que eu vou ter que me reconciliar e voltar a conviver com essa pessoa. E as pessoas acham que vamos ter que conviver novamente. Mas cada caso é um caso.
Essa aqui é muito legal. Perdoar é abandonar a justiça? Então, alguém entrou na minha casa, roubou e pegaram essa pessoa. E se eu perdoar, é como se eu falasse para ela que ela não precisa ser julgada, ela não precisa cumprir o tempo de prisão, ela não precisa ser presa. Não tem nada a ver, né? A pessoa, eu posso perdoar para fazer bem para mim, mas essa pessoa vai ter que cumprir o papel dela, o tempo dela, temos leis. E também é esquecer. Ninguém aqui, né, para quem esquece é quem tem amnésia. Então a gente não vai esquecer algo que fizeram com a gente, né? Então não é esquecer, mas é tomar a decisão disso e fazer, e como você sempre fala muito na constelação, fazer algo de bom com isso. O que eu aprendi com não isso, é mesmo? E o que eu posso amadurecer, como eu posso evoluir com tudo aquilo. Eu sempre digo, não precisamos fazer uma nova amizade ou conviver junto, né? Dependendo de quem é. Dependendo de quem é, a gente vai precisar conviver sim. Mas eu entendo que eu tenho um ato de responsabilidade, que você tem um ato de responsabilidade, que a gente pode fazer um amadurecimento com isso, que eu posso aprender, e nesse aprendizado eu posso depois fazer uma escolha de estar com você novamente ou não querer estar com você novamente. Certo? Porque senão as coisas repetem, Tati. Senão acontece Repete. um ato que eu não aceito, coloco a culpa em alguém, e aí nessa culpa de alguém tá bom, então eu e a Tati brigamos, eu fiquei com raiva da Tati, não me reconciliei com isso, não aceito o que ela fez comigo, me distancio dela sem fazer um entendimento de por que aconteceu esse ato, automaticamente, ok, nunca mais vou ver a Tati, beleza. Só que a energia da Tati, ela está ainda presente no meu campo, porque ela não foi resolucionada, né? E aí Não o que foi. eu vou encontrar outra pessoa que vai fazer o mesmo ato e ela pode fazer tudo igual de novo, tudo repetir igual. Ela vai se distanciar e eu vou encontrar outra pessoa e nós vamos passar 50, 70 anos da nossa vida fazendo a mesma coisa cada pouco tempo. Então, quando eu olho para o ato que aconteceu e eu posso modificar interna dentro de mim, sem excluir, mas incluir que eu tenho responsabilidade sim, então alguma coisa realmente mudou, porque ela não vai ter a mesma energia de repetição. Exatamente. E aí a gente, só mais duas perguntinhas, né? Outra, perdoar é ser indiferente em relação à pessoa? Aí aqui a gente já está falando de um sentimento. Porque se eu considero no Ocidente, a indiferença é um sentimento nem positivo nem negativo. Se a gente já falar lá mais para a medicina tradicional chinesa, a indiferença é um sentimento negativo, né? Então, perdoar não é ser indiferente. Perdoar é eu me curar. É igual você falou. Então, por fim, qual que seria a finalidade que o perdão tem na nossa vida? Se a gente olhar numa questão física, é melhorar a minha saúde mental, espiritual e mental, e corporal. Se a gente olhar uma questão sistêmica, é desembaraçar, é desatar esses nós, para que a gente tenha uma vida, então, mais fluida. Para que nossos filhos não façam a mesma coisa e assim por diante, né, Tati? A gente vê muito. Com certeza. Eu repetindo a história que meu pai, minha mãe ou meus avós fizeram. Né? Às vezes eu nem sei. A gente abre o campo da constelação, a gente vê nitidamente isso, que às vezes tem coisas que a gente carrega, que os nossos bisavós brigaram por territórios, por terras, né? Chegaram numa comunidade, esse pedacinho de terra é meu, não, esse pedacinho de terra é meu, e aí houve essa disputa, essa revolta, alguém se sentiu lesionado, não conseguiu lidar com aquilo, carregou a raiva, não conseguiu perdoar, automaticamente alguém vai repetir a mesma situação, né? A mesma por território. A Paty perguntou aqui, como perdoar os pais e ter que atendê-los na... Atendê-los na Perdoar antes é abrir mão desse ressentimento que você tem, né? Trabalhar isso internamente, né? Qual o motivo que eu tenho isso?
e entender por que os pais tomaram tais atitudes com a gente. Exatamente. Uma outra questão que a gente vê bastante no perdão, falando, já trazendo isso que você trouxe, é que quando a gente sofre uma agressão, a gente vai ter dois comportamentos básicos iniciais, que é o ciclo de evitação ou o ciclo de vingança. Às vezes até os dois. Então, Evitar e qual outro? evitar e se vingar. Ah, vingança. Uhum. Uhum. Então, vamos lá, voltando àquela questão. A Márcia ficou chateada com a Tati. A primeira coisa que a gente faz é assim, nossa, não quero nem ouvir falar daquela pessoa, oh, né, me dá aquela coisa ruim. E aí aquilo começa a remoer dentro da gente, né? E fica, e aquilo ali na cabeça, e aquilo ali no coração. Aí, de repente, você fala, não, eu quero que ela sofra exatamente o que ela me fez passar. Então, esse é o primeiro ciclo que a gente tem, é evitação e vingança. Às vezes a pessoa só evita, às vezes só quer se vingar e às vezes é os dois, né? E conforme eu vou trabalhando o perdão, trabalhando esse ressentimento, porque o perdão gera raiva, o perdão gera culpa, o perdão não, né? A agressão gera raiva, gera culpa, gera mágoas, mas o principal sentimento envolvido é o ressentimento. Então, através do ressentimento, eu vou trabalhar tudo isso, né? Porque muitas vezes somos agredidos por quem a gente gosta, por quem a gente ama, por quem a gente confia, e aí gera todo esse transtorno, né? Dentro da gente. E trazendo problemas físicos também, doenças, né? Sim, olha só, separei aqui, ó. Esse estresse, né? Esse ressentimento, ele ativa o estresse tóxico na gente, ele aumenta os níveis de cortisol, então eu não vou conseguir dormir, minha pele vai ficar feia, meu cabelo vai cair, né? Eu vou começar a ficar doente porque eu tô estressada. Então, se eu tenho cortisol, eu tenho estresse, eu vou estar num estresse direto, né? Vou começar a ter problema de coração, vou começar a ter inflamações. Então, uma série de doenças, elas começam a se gerar pelo simples fato de eu estar ressentida com alguém. Sim, sim. E aí, quando a gente quando a gente está num campo de dor muito grande, chega uma hora que a gente fala, nossa, acho que eu preciso perdoar, né? E o perdão, ele acaba tendo dois passos, que é o perdão cognitivo e o perdão emocional. A gente pensa que perdoar é só o emocional, mas o perdão, ele tá aqui também. E o primeiro perdão que vem é o perdão aqui, é o perdão cognitivo. Ele é um perdão mais rápido, ele é um perdão mais lógico, né? É aquela hora que você fala, nossa, acho que chega de dar o poder para essa pessoa, tanto poder para essa pessoa, acho que eu preciso perdoar, né? Então ele é rápido, ele é um processo deliberativo. Eu decidi perdoar. E muita gente acha que falou, decidi perdoar, então parei aí, né? E não é assim que a coisa funciona. Então, depois que eu decido perdoar aqui, eu vou trabalhar o perdoar aqui, que é o emocional. E aqui é um processo que é doloroso, que é lento, que às vezes eu vou ter recaídas, é onde eu mais preciso trabalhar, é onde eu mais preciso visualizar. O sentimento de culpa, perdoar a si mesmo tem a ver com se libertar do processo de culpa. Ok? Tati, eu vou fazer uma colocação aqui, porque na constelação a gente fala muito, né? Bert Helling fala essa questão do perdão, e ele diz assim, que tem algumas atitudes que a gente toma e que a gente... É como se eu, voltando lá naquele exemplo que a gente estava falando, eu te magoo, né? Ou você me magoou, independente, mas vamos supor que eu vou lá e te dou um tapa na cara, né? Que é o que a gente mais ou menos sente. Então, quem leva o tapa na cara, isso dói profundamente, machuca, fica naquela... Não entendi por que ela fez isso comigo e tudo mais. E a pessoa que deu tapa na cara, chega lá e diz, ai, me perdoa, né? Como se fosse simples assim de pedir perdão. E nesse sentimento, Bert Helling fala que quem perdoa se coloca na posição de superioridade.
né? Então, às vezes, na visão sistêmica, fica um pouco confundido isso. Por que que eu me coloco na posição de superioridade? Então, a Tati veio aqui, me deu um tapa na cara, eu não compreendi, e aí, de repente, ela vem e diz assim, ai, Márcia, eu estive refletindo, eu analisei todo o contexto e eu vim te pedir perdão. Nesse contexto maior, existe dois movimentos que você estava falando, né? Um é, tá bom, eu vou perdoar a Tati, mas ó, tá vendo? Ela internamente, a pessoa que perdoa, às vezes, ela se coloca numa posição de maior. Porque ela chega e diz assim, tá vendo? A Tati, olha lá, ela me deu tapa na cara. Então, olha só, agora então eu vou sempre usar esse tapa na cara como um pretexto de que você tem que ser minha amiga, que você tem que fazer para mim tudo que eu quero, porque você me ofendeu e me magoou, né? Então, Bert fala muito nessa questão, porque quando a pessoa se coloca, né, de dizer a Tati estava errada, ou eu estava errada ou certa, antes de fazer uma análise por que eu levei o tapa na cara, quer dizer, eu não olhei para o contexto, eu não olhei para a situação, eu não olhei o que levou você a fazer essa atitude comigo. E perdoar simplesmente por perdoar não tem um significado. Tem uma colocação de um é maior que o outro. Eu estou certa, porque eu levei o tapa na cara, eu levei a traição, né? Quem tem problemas de casais, eu fui roubado. E aí sempre se coloca naquele estado de vítima. E o outro sempre é o mal. Então, quando o Bert fala que não se perdoa, é que ele está colocando nesse sentido de você... o sentimento do perdão ele é necessário, mas não nessa colocação de eu me sentir mais. Você fez errado, é uma apontação de dedo. Eu não fiz uma análise interna. Quando você deu um tapa na cara e você vem me pedir perdão e a gente sempre conversa e tenta ver uma análise geral, e eu preciso me perdoar porque eu também permiti que você fizesse isso comigo, então realmente existe o perdão. Porque o perdão ele só acontece nas duas dimensões, né? Nas duas esferas das pessoas. Não só numa pessoa e na outra, não. Eu sempre vejo assim. Não existe um perdão e o outro Com não. certeza. Existe. Por isso que quando você fala aqui, né? Eu preciso entender o que aconteceu para internalizar dentro do meu coração. E aí você também precisa entender o que levou a atitude aqui para internalizar aqui. Porque aí realmente isso se desemaranha, se limpa, cria uma esfera de limpeza energética mesmo. Senão fica aquela prisão. Uhum. Tem também, eu acho que pode entrar aqui aquela fala do João Garriga, do amor que nos faz bem, de ocorrer aquela troca, né? Então, ó, te pedi perdão, Tati, eu te perdoo tal coisa, né? Então, tá bom, te dei tal coisa, morreu o assunto. Pode entrar nesse aspecto aqui também. Só que aí entra o que a gente chama de perdão condicional. Eu coloco uma permissão não, eu coloco uma condição para que esse perdão ocorra na minha vida, né? Então, eu só vou perdoar se o outro passar pela mesma coisa que eu passei. Só vou perdoar se o outro vier me pedir perdão. Só vou perdoar quando eu ver o outro se dar mal, né? Sempre tem o condicional, o se, né? E a gente pensa que eu perdoando, tipo, a Márcia perdoando a Tati, é a Márcia dando um presente para a Tati. Muito pelo contrário, é a Márcia dando um presente para a Márcia, né? Sim. Então, a Tati que fique lá com o que é dela, mas eu me liberto disso. Né? A gente tem que tomar muito, muito cuidado. Existem aqui mais ou menos, ó, são 6 casos que o perdão é dito como condicional. Quando tem essa vingança, retribuição, o outro então passou pela mesma coisa, achou alguém que fez a mesma coisa com ele, agora eu tô livre para perdoar. Isso é um perdão condicional. Sim. Isso é a retribuição, a compensação, como a gente falou. Então, Tati, você me dá isso que eu te perdoo. Então, tá bom, te dei isso e a gente perdoa. Não se fala mais nisso. Pressão social,
A gente tem muita pressão social, principalmente quando é briga de família, a gente tem muita pressão para perdoar. Se está num ambiente de trabalho, a gente tem muita pressão para perdoar. Então, às vezes, a pessoa ela acaba perdoando de uma forma não verdadeira, não profunda. Que aí entra o que o Bert falou, ela é em relação a essa pessoa. Porque, olha como eu sou boazinha. Todo mundo falou para eu perdoar e eu perdoei. Né? Como Mas eu sou... 20 anos vai dar uma cutucada, né? 20 anos vai estar remoendo ainda. Então não é uma outra coisa que... Então não é perdão, com certeza. Tem também o perdão por conta da religião. Então, oi? Porque eu posso lembrar, é como a gente disse, não vamos esquecer. Mas depende como a pessoa fala ainda, percebe-se que ela não curou aquilo ainda, né? Ok? Tati? Estamos aqui ainda? Que tá cortando bastante. Tá cortando. Tá me ouvindo? Tá bom. Tá me ouvindo? Então, só voltando uma outra coisa que o perdão pesa bastante são nas religiões. Porque a religião fala, olha, Deus perdoou. Então, na Bíblia, perdoai 70 vezes 7, a mesma pessoa, né? Então, o perdão de Deus é misericordioso. Então, nós temos que fazer, já que somos a imagem e semelhança de Deus na Terra, nós também temos que perdoar. Então, quando você vê uma questão muito religiosa, a pessoa ela acaba perdoando, né? Mas aqui, perdoando e não perdoando, porque a religião implica que eu devo ser um bom irmão e perdoar, né? E, por fim, nós temos o perdão incondicional. Então, o perdão incondicional é quando eu quero perdoar por mim, que eu consigo entender que o outro fez o que fez, tudo aquilo que você falou, que o outro fez o que ele fez, porque era o que ele sabia fazer naquele momento, talvez foi o que ele viveu uma vida inteira. Eu consigo perdoar e me perdoar e aprender a lição, trazer algo de bom com isso para minha vida, para não repetir mais esse padrão. Então, eu quero perdoar porque eu estou cansada de ter dores no meu corpo, eu estou cansada de sofrer, e aí eu quero trazer essa liberdade para minha vida, né? Então, é um perdão incondicional que é por mim. Uhum. Inclusive, você falando disso, Tati, uma vez eu atendi, né? A gente atende muitos casos, mas agora você falou e eu lembrei de um caso específico de uma mulher que ela tinha um câncer. E nesse câncer a gente percebeu que tinha envolvimento dela com o marido dela, né? Algumas situações que ela passou no casamento e que ela não aceitou, teve dificuldade e também não teve coragem de tomar atitudes diferentes. E ela criou um câncer. E aí ela disse assim, a gente viu que na constelação tinha muito a ver com isso e tinha a ver também com padrões repetitivos da infância dela olhando para o pai. Então, ela foi procurar e casar com um marido parecido com o pai dela. E aí, quando eu falei, vamos trabalhar a questão do perdão, vamos olhar com isso, vamos tentar compreender mais profundo sobre isso, ela disse, não, eu prefiro morrer com o meu câncer do que perdoar o meu pai. Então, ou perdoar o meu marido. E aí a gente foi abrir um outro campo, né? Lógico que eu não pude mais trabalhar isso, porque ela já tinha decretado que não teria o perdão, ou ela não queria olhar para isso, e eu respeitei. E aí a gente foi vendo um pouco mais que existia muita raiva no sistema dessas mulheres com os homens, em relação aos homens. A mãe já foi casar com aquele homem porque era um padrão né, padrão do pai dela, dos avós dela, e a filha que estava no consultório, então essa mulher que estava no consultório, percebeu que existia muitos casamentos no mesmo padrão e muitas meninas passaram pela mesma situação em relação ao pai. E ela diz, é muito
muita dor neste campo, é muita dor e eu não consigo, eu não tenho força para querer perdoar ou para fazer qualquer movimento. E aí eu disse, então vamos trabalhar o auto-perdão, né? Porque o auto-perdão, ele é essencial de você dizer assim, eu tenho, assumir essa raiva, eu tenho raiva dos homens, ou eu tenho raiva disso ou dessa situação. E ela disse, eu não quero olhar para isso. Daí eu disse, ok, eu respeito você. Mas foi bem dolorido, realmente, essa mulher acabou falecendo logo depois, mas com muito respeito, com entendimento no campo do que levou isso. Então, às vezes a gente entende que perdoar não é tão simples assim. Porque é um auto-perdão daquilo tudo que eu penso sobre o outro, sobre a situação, mas também na genética tem muito corpo de dor influenciado que a gente vem carregando tudo, esse sentimento todo, né? Então é muita dor mesmo. Você concorda com isso, Tati? Tá. Perdi a última fala que travou, bem na última fala. Ah, tá. Não, eu só perguntei se você também, também concorda com todos esses olhares de muita dor, às vezes, e a dificuldade. É como se eu perdoar, eu estarei sendo infiel às mulheres que tiveram essas revoltas também, né? Porque tem a lealdade, a fidelidade. Com certeza. Uhum. Eu não, é como se alguém colocou antes acima ali a questão da permissão, né? Será que eu tenho permissão de perdoar? Então, às vezes, perguntar também isso para si mesma. Eu me considero com a permissão de perdoar? É verdade. Ou alguém colocou aqui, a minha mãe tem depressão porque não perdoa meu pai. Ela entra aqui, talvez ela não consegue perdoar um tio, não consegue perdoar o pai, alguém talvez da infância já, né? Então, essas dores vêm bem distante, muito distante, né? E você trouxe uma questão do câncer, né? Se a gente olhar na visão sistêmica, câncer é o quê? Mágoas profundas. Sim. Não é? Então já são dores que a gente vai agregando, acumulando, guardando, emaranhando, fazendo aquela bola ficar desse tamanho e não vai desatando esses nós. Aí chega uma hora que se instala esse câncer, né? Uhum. Exatamente. Uhum. Então, eu separei algumas coisas aqui para que a gente entenda o que não é perdão. Posso falar? Pode, fica à vontade. Você hoje Opa. tá Então, estrela. ó, perdoar, gente, não é negar o seu sofrimento. Eu sofri, eu chorei, eu fui magoada, tá? Perdoar não é, de forma alguma, negar o seu sofrimento. Tá. Não é fechar os olhos para a falta de amabilidade. Não é fechar os olhos para o que me aconteceu, tá bom? Não é esquecer, não é ter que voltar a conviver com essa pessoa, não é desistir de ter sentimentos em relação a isso. Uhum. É assumir a responsabilidade do seu. Às vezes, você pode estar trabalhando no processo de perdão e você vai comentar com alguém e vem aquela dorzinha ainda. Tudo bem, acata, aceita aquela dor. Não significa que eu não me trabalhei, mas é que aquilo foi muito doloroso para mim, né? Então, talvez é algo que eu ainda precise olhar e trabalhar para melhorar. Mas não significa que eu já não estou trabalhando nesse processo de perdão. Mas essa dorzinha pode voltar de vez em quando, né? Então, não é desistir de ter nenhum tipo de sentimento. Não é tentar concordar ou desculpar algum ato que foi feito contra você. Não é justificar o que foi feito contra você. Não é diminuir essa agressão. Nossa, foi só isso. Não, para a pessoa foi muito, né? Sim, porque cada Não é desistir de obter justiça. Não é se reconciliar. Oi? Eu disse que para cada um tem uma intensidade, né? Exatamente. Tem que ser. E perdoar também não é desistir da justiça,
e não é esquecer o que aconteceu com você, né? Não é. Perdoar é uma escolha. Então, agora, o que é o perdão? Perdoar é uma escolha. Ponto. Segundo, é um processo. Ninguém perdoa da noite pro dia. Sim. Muitas vezes, uma mágoa, ela não se instalou da noite pro dia. Então, por que o perdão vai ser da noite pro dia? Né? A gente passou uma vida inteira, às vezes, carregando uma dor e as pessoas acham que tem que ser da noite pro dia. Não é. É um processo. Muitas vezes até demorado. Exige habilidade, exige treinamento, exige foco. É aquela coisa, todo dia, o dia todo. Né? É assumir a responsabilidade, a sua responsabilidade pelo que te aconteceu. Igual você falou antes, cada um tem a sua porcentagem. Então tá bom, eu deixei que ele fizesse isso comigo. E qual o motivo? É recuperar o seu poder. Eu gosto muito dessa fala. Qual fala? Perdão é recuperar o seu poder. Perdão é É recuperar. recuperar. Uhum. O perdão te ajuda a ter controle sobre os teus sentimentos. Então, como eu falei, às vezes eu posso estar contando para a Márcia algo que me aconteceu lá atrás, que eu já trabalhei o perdão e ainda assim veio aquela dorzinha. Opa, não, Tatiana, isso já passou, né? Dentro de você você fala, isso já passou, isso já está perdoado, vamos seguir em frente, você já aprendeu a lição. Então, isso é aprender a ter controle. Ajuda a melhorar a saúde física e mental. Então, quando eu perdoo, eu vou dormir melhor, porque eu não vou ter mais cortisol no meu sistema, muito pelo contrário, eu vou liberar dopamina, que é o do bem-estar, né? Então, vai melhorar a minha circulação, vai melhorar o meu sono, vai melhorar a respiração, vai melhorar a instalação de doenças. Perdão, isso aqui também é muito, muito bom, ele refere-se à sua cura, apenas. A pessoa que perdoa se cura, né? Eu não estou dando um presente para o outro, eu estou dando um presente para mim. Mesmo. E perdoar não é libertar o seu opressor, é libertar você do seu sofrimento. Ótimo. Tem um vídeo que eu gosto muito, que chama A Gêmea de Mengele. M-E-N-G-E-L-E. Gêmea? A Gêmea de Mengele. E aí, é um relato real de uma mulher que sobreviveu ao Holocausto. Ela era judia, tinha uma irmã gêmea, foi para o campo de concentração e passou por testes. E ela conta toda a história dela, inclusive de perdão. E aí você vê, nossa, então uma pessoa que passou por tudo que ela passou e ela ainda conseguiu perdoar. Tem um momento no texto, no vídeo, que ela fala assim, eu fui maior que o anjo da morte de Auschwitz. Sim. Né? Por quê? Porque eu estava lá, eu fiquei grande perante ele quando eu falei eu te perdoo. E não é que ela se sentiu mais, ela se sentiu, aquela dor sumiu, né? Então, perdoar consiste em você ser o herói da sua história e não a vítima. Eu saio do papel de vítima. Exatamente. Né? E aí existem algumas formas que a gente pode estar trabalhando no perdão. Tanto o perdão quanto o auto-perdão. Então, o auto-perdão, Ho'oponopono, é uma que eu indico bastante. Às vezes, a gente tem que se encarar, se olhar no espelho e falar, olha, Tatiana, eu te perdoo por causa disso, disso, disso. Muitas vezes, você fala nos grupos, nos cursos, que se a gente tem uma raiva, por exemplo, eu pegar essa raiva, olhar para ela e falar o que você quer me dizer, né? Então, se permitir, porque somos sombra e somos luz. Então, a nossa sombra, ela quer também nos dizer alguma coisa. O que isso quer me dizer? Como que eu posso trabalhar isso? Não é mesmo? Então, isso é muito importante a gente entrar para o processo de auto-perdão. Por que é que eu me odeio tanto? Por que é tão difícil? Por que é que eu tô com tanta raiva? Por que é que eu tô com tanta culpa? Né? Trazer para o cognitivo, para o mental, como você falou antes, e entender para depois eu conseguir ressignificar aqui.
Quando a gente fala do perdão para o próximo, existem algumas situações, principalmente para quem fala, oh, nossa, eu não consigo perdoar, tá muito difícil. Tem uma técnica que você pode escrever uma carta como se fosse o ofensor pedindo perdão para você, né? Então você vai entrar na história dessa pessoa. Você vai, talvez, tentar entender por que é que ela fez. Então já ajuda você a ressignificar algo dentro de você, né? Sim. Tem gente que só vai perdoar mesmo, aí entra na condição. Só vou perdoar se a pessoa me pedir perdão. Então, às vezes, vai passar uma vida inteira sem pedir perdão. Tem pessoas que vão se arrepender do que fizeram. E tem pessoas que não. Eu magoei a Márcia. É único e tem uma... Mas eu nem sei que eu magoei a Márcia. Cada um tem uma história, né? Cada um teve uma infância. Por mais que são irmãos, cada um absorveu a vida de uma forma diferente, né? Totalmente. Exatamente. Ó, Márcia, ela perguntou, problemas com diabetes pode ter alguma relação com a mágoa? Diabetes é o doce da vida, né? A gente perdeu o doce da vida, então pode ser sim. Cada caso é um caso. É bem complicado a gente falar que é ou que não é. Teria que abrir um campo para ver essa situação bem específico. Mas pode estar ligado aí. E a Rose que está perguntando... Geralmente na constelação a gente vê muitas exclusões, né? Rose, eu recomendo que talvez a sua mãe faça uma constelação, ou se algum filho esteja disponibilidade de fazer a constelação, para trazer esse perdão. Porque, como a Tati falou, que a diabetes está muito relacionada com a falta do doce da vida. Então, quem tem esses problemas de diabetes, ele está relacionado muito às tristezas, né? E a mágoa está relacionada à tristeza também, ou falta de poder pessoal, autoestima baixa. Ela vai criando um emaranhamento em cima de outro emaranhamento. E nesse processo todo, ela fica presa num complexo de inferioridade tão grande que os filhos podem absorver esse complexo de inferioridade, tá? Verdade. Somando as doenças, elas são doenças psicossomáticas e ela vai somando uma coisa com a outra e aí vai virando uma bola de neve. Ó, uma hora começa com a diabetes, dali a pouco problema de coração, depois vai, sabe? E aí vai somando tudo. Então é recomendável para quem tem muita dificuldade de perdoar ou para quem tem dificuldade de aceitar os seus pais, porque os pais tiveram uma infância difícil, uma vida difícil, para trazer a solução para esse sistema. Porque você que está aqui olhando isso, por algum motivo, o sistema até te impulsionou você aprender sobre o perdão hoje, para que todos se curam. Porque quando um na família começa a trazer a solução e a cura, os outros demais também, através das suas frequências, que Bert chama dos fios visíveis, também começam a receber toda essa nova frequência, esse novo olhar, esse novo movimento. E isso é uma cura grandiosa para todo mundo. É verdade. Então, como eu falei, muitas vezes você escreveu uma carta se colocando no lugar do ofensor, pedindo perdão para você, principalmente para essas pessoas. Eu só vou perdoar se ela pedir perdão. Então, se coloca no lugar do ofensor, escreve a carta pedindo perdão para você. E aí você vai decidir se você perdoa ou não, né? Existem pessoas que se sentem arrependidas. E aí fica com vergonha de entrar em contato. Então, entra em contato, pede perdão. E se a pessoa não quiser te perdoar, perdoe você. Se perdoe e se liberte. Então, se a pessoa quer continuar emaranhada, ela continua. Eu me liberto, né? A gente também pode começar a trabalhar, eu gosto muito dessa questão das cartas. Então, as pessoas, elas escrevem cartas oferecendo o perdão a alguém, a alguma situação, né? Às vezes a gente precisa perdoar até a Deus, por exemplo. Então, a pessoa morreu, eu era criancinha, a gente escuta muito assim, nossa, Deus quis levar a sua mamãe para ter uma flor lá no céu, e aí a tendência é a gente ficar com raiva. Como assim? Eu preciso da minha mãe aqui, como que Deus quis levar ela, né?
Então, às vezes, a gente precisa... E aí a pessoa não vai para a igreja, não vai rezar, não vai nada. Às vezes eu preciso de uma forma que ajude ela. Então, escrever carta oferecendo, carta pedindo, carta no lugar do ofensor, são situações interessantes. A gente tem também várias orações, se você digitar no Google, você vai achar oração do perdão. E existem várias orações também que a gente pode estar fazendo, né, para essas pessoas. Então, coloca o nome, o Ho'oponopono, é uma situação que a gente também pode usar, porque ele é uma oração de perdão, né, de limpeza de memórias. Tem um próprio exemplo aqui do perdoai, do 70 vezes 7. Então, você fazer uma oração, eu te perdoo, por favor, me perdoe. Eu te perdoo, por favor, me perdoe. Você vai repetir isso 10 vezes por 7 dias seguidos. Então, 10 vezes 7 dias, por 7 semanas, você perdoou a pessoa 490 vezes, né? Sim. Então, essas são algumas formas que a gente tem de ir trabalhando. Tem também, se alguém quiser procurar, tem um livro que se chama Psicologia do Amor. E nesse livro, o autor, que é o Jack Kornfield, ele fez 3 meditações para o perdão. Então, a gente pode estar procurando meditação do perdão, né? E trabalhar, para quem já gosta de trabalhar com a meditação, também é uma forma da gente estar buscando isso dentro da gente, né? Uhum. Ótimo. E compreender que a gente não é perfeito, né? A gente magoa também muitas pessoas, né? A gente magoa também. Uhum. Às vezes Tem uma frase do... Tem uma frase do Nelson Mandela que eu gosto muito, que ele fala assim, olho por olho, o mundo acabará cego. é verdade, muito. Ai, meu Deus, é forte, né? É forte, mas igual eu falei, a gente magoa também algumas pessoas, só que a gente não sabe muitas vezes que magoou. Sim, Pode muito. acontecer. Uhum. Uhum. E às vezes aquela situação que, por exemplo, lembra que eu te falei lá no começo, a Tati me magoou, ou eu magoei a Tati, enfim, nessas condições, observar que às vezes a Tati me deu um tapa na cara, aqui pegando aquele exemplo, porque eu também dei um tapa na cara, talvez em outro momento ou outra pessoa. E eu também deixei resquícios de mágoa lá atrás e nunca pedi perdão, nunca fiz. Então não é olho por olho, que nem você falou, né? Às vezes a Tati me magoa, eu magoei outra pessoa e o mundo é assim. Então não adianta eu usar tanto a vingança antes de refletir o que eu fiz ou o que eu recebi, porque às vezes eu só recebi de volta o que eu já fiz para outra pessoa, talvez há 2 anos, 3 anos, 5 anos atrás para outra pessoa. E agora voltou numa outra forma. Então, sim, olhar com amor para isso e quando eu falo antes de perdoar o outro, precisa ser perdoar porque eu preciso me perdoar porque eu fiz isso para alguém também. E agora eu vou isso. E qual o motivo que eu estou recebendo? Porque aquela história de, eu sou boazinha, eu nunca fiz mal a ninguém, isso não existe 100%. Eu sempre tenho uma história que eu também deixo magoada a outra pessoa, né? E geralmente a pessoa, quando ela se ressente por alguma coisa, então vamos lembrar, o ressentimento envolve culpa, raiva, mágoa, né? Se ela tem uma raiva, ela vai descontar essa raiva nas outras pessoas. Então, vai gerando o quê? Uma corrente de raivas e de mágoas. Então, alguém me magoou, eu vou magoar alguém, essa pessoa fica com raiva, magoa outra pessoa, que magoa outra pessoa, e assim vai. Sim, e ali é que está também plantado alguns padrões repetitivos de raivas na família, né, Tati? Então, Com certeza. e dizer, eu tenho raiva, eu tenho muitas raivas, e eu não sei de onde vem. Pesquisa no sistema, principalmente essas ofensas que foram realizadas, mortes, enfim, dores que trouxeram dores profundas para outras famílias do seu contexto. Uhum. É isso que eu tinha para falar. Deu tempo certinho, pode ter espaço para perguntas, se você quiser. Tem uma pergunta aqui, só que para mim subiu, eu não consigo ver aqui. Só consigo, como posso fazer, só minha mãe pode constelar isso?
Então, algumas pessoas me perguntam se só os meus pais podem constelar, e às vezes os pais eles não estão mais vivos ou não estão mais disponíveis a fazer uma constelação. Eu digo assim, a constelação ela começa com quem está mais aberto a mudanças, autoconhecimento, que tem mais força. A constelação sempre começa por essa pessoa que consegue ter essa força. E aí, depois dessa constelação, é que as outras coisas vão acontecendo e vão sendo avaliadas se outras pessoas precisam vir ou não. Mas a constelação na família sempre começa com quem tem mais força de vontade de mudar um contexto familiar. Uhum. Tá. Então, Tati, quero te agradecer. Nós estamos chegando à reta final. Ou alguém tem mais perguntas, pode deixar. Estou muito grata porque é um assunto bem forte e todos os sistemas familiares, todas as pessoas têm isso dentro delas, né? Preciso me perdoar, preciso perdoar às vezes o trânsito, preciso perdoar o meio político, preciso perdoar, não é esquecer, como você falou, é aceitar, é dizer, ok, o que eu posso melhorar com tudo isso que estou recebendo. Se chegou até mim é porque eu tenho a solução para mudar isso. Isso nós temos que fazer muito. Se chegou até... É deixar todos os sentimentos aflorarem também, né? Bons e ruins. Não deixa tudo vir à tona, que ajuda. Uhum. Acho que eu cortei ali. O que você falou? Eu falei que o perdoar é a gente não negar os nossos sentimentos, né? Que é muito importante a gente não negar os nossos sentimentos. Ótimo. Né? E eu gosto de olhar para isso, porque às vezes as pessoas falaram, e a partir de determinado momento aflorou uma mágoa, uma raiva, uma angústia. Não. A partir daquele momento saiu do seu inconsciente e veio para o seu consciente. Saiu lá do escuro, lá do fundo e veio para a luz. E agora, quando vem para a luz, fica muito mais fácil de você trabalhar isso. Aqui tem É verdade. A Saré está dizendo, associando esses sentimentos, o que poderia ajudar seria os florais. Sim, mágoa... Os florais são ótimos para trabalhar. Ó, ela até colocou uma dica de floral, gente, para quem quiser, tá? Sim, acupuntura eu aconselho, florais, são técnicas rápidas, mas precisa sempre buscar o que é que está levando nesse contexto maior e o que eu preciso amadurecer ou aprender com tudo isso. Tem, lá do fundo do baú, aflorar do fundo do baú e depois ir amenizando tudo isso. Eu acho que eu ainda estaria no floral que ela colocou, o Star of Bethlehem, né? Só estava olhando aqui, que ela colocou o Impatience, o Wilson e o Holly. Willow, né? Willow. Acho que o Star of Bethlehem é muito bom também para ajudar a lidar com os choques, os traumas que essa mágoa pode ter gerado na gente. Sim, ótimo. Olha as dicas aí, essenciais, né? Tati, então, um beijão para você, muita gratidão mesmo, que bom. Obrigada pelo convite. Que bom mesmo que deu certo. E trabalhe suas mágoas, ressentimentos, trabalhe o perdão de você com você mesmo, trabalhe o perdão com a sua mãe, né? Amanhã é Dia das Mães, trabalhe o perdão com isso, trabalhe o perdão com seu pai, porque tão importante. Seu pai também tem uma mãe, também tem um pai. Trabalhe o perdão com seus irmãos, quem tem dificuldade com isso. E a gente vai se encontrar em breve, muito breve a todos vocês. Um abraço de luz e até mais. Até mais. Obrigada.